mesmo não tem. Então, Galvão, seja bem-vindo. A primeira pergunta é, né? Deixa eu fazer para você aqui. A primeira pergunta é: o ateu tem crença? O que é o ateísmo e o ateu tem crença? Seja bem-vindo, Galvão, a palavra está com você. E aí, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, pessoal que está aí no chat, né? Não vou poder ficar muito tempo, agora às 9 horas, às 21 horas, eu vou ter que participar de uma aula, mas aí vou ter que participar dessa aula como aluno, na verdade, né? E Jadson me convidou se eu dar uma passadinha aqui, né? Já estava vendo aqui a conversa de vocês, não pude entrar antes. Mas assim, pessoal, respondendo a questão, né? A crença do ateu, ela é racional? Não é? Primeiro, acho que a gente tem que entender o que é crença, em segundo, a gente tem que entender o que é racional e também tem que entender o que é o ateu, né? O que é um ateu, o que é uma crença, o que é o ateu, o que é ser racional. Não é? Primeiro, a crença, né? A palavra crença, ela vem do latim credere, né? Que, na verdade, etimologicamente, a palavra significa dar o coração, ou seja, dar confiança a alguma coisa. Então, crença nada mais é do que você assentir confiantemente a uma proposição, né? A alguma coisa, algum fato. Então, simplesmente você diz, olha, eu acredito que isto é real, você já está dizendo que você tem crença. Então, claro, o ateu, como qualquer outra pessoa, ele tem crença. Até mesmo que o cara, eu já vi ateus dizer assim, eu não tenho crença, eu tenho conhecimento. Ora, mas o que seria conhecimento? Conhecimento na tradição platônica, né, e na tradição, praticamente toda a tradição filosófica, até 1963, com Edmund Gettier, conhecimento ele é traduzido como crença verdadeira justificada. Em Gettier, ela vai ganhar um garantida, né? Crença verdadeira justificada e garantida, mas conhecimento não deixa de ser uma crença, porém uma crença justificada, uma crença justificada como verdadeira e garantida como verdadeira. Então, claro, o ateu, sim, ele tem crença. O problema do ateu, como disse Chesterton, um apologista católico, que o problema do ateu não é que ele não acredita em Deus. O problema do ateu é que quando ele não acredita em Deus, ele passa a acreditar em qualquer porcaria. Ele acredita como veio da minhoca, ele acredita em ET, ele acredita como pode ter vindo do nada, ele acredita em um bocado de merda. Ele acredita numa metafísica capaz de atualizar algo que ela não possui em ato. Então, assim, os caras simplesmente colapsam a metafísica, inclusive ocidental. Então, o problema do ateu não é que ele não acredita, ele só acredita em Deus, ele acredita num bocado de porcaria. Né? O jurista e filósofo holandês Herman Doiva, no livro dele No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, ele vai dizer que o problema do ateu é que ele nega Deus como padrão absoluto, porém ele absolutiza algum aspecto relativo da existência temporal. Por exemplo, os ateus normalmente eles absolutizam a ciência. Não é o que o cientista diz, para os caras é verdade final absoluta. Por mais que eles digam que não, a gente não diz que é verdade absoluta, mas eles brigam como se fosse. Mesmo que eles digam que não existe verdade absoluta, eles brigam como se aquilo fosse a tábua de salvação deles. Né? Por exemplo, teoria da evolução. Louco é quem questionar a teoria da evolução. Né? Outro dia debatia com um ateu e ele dizia o seguinte, a teoria da evolução já tem em torno de 140 anos de existência, ninguém derrubou. O problema é que o geocentrismo ele tinha 1.500 anos e caiu por terra. Né? Então, como diz Karl Popper, o propósito da ciência não é estabelecer verdade final e absoluta, é simplesmente estabelecer teorias, suposições, hipóteses, mas não certeza nem verdade, e aqui verdade na acepção platônica e aristotélica. Então, assim, em primeiro lugar, o ateu, sim, ele tem crença. Né? O que é o ateísmo? O ateísmo nada mais é do que um piolho. Né? Eu costumo dizer que o ateísmo é um piolho, é um carrapato, é uma pulga, que vive na dependência do teísmo. Se não tem teísmo, como eu já ouvi Jadson aqui dizer, não existe ateísmo. Então, o ateu é aquele cara que só sabe jogar pedra na cara dos outros. Ele não sabe construir nada. Se você perguntar, me apresenta uma metafísica robusta, ele colapsa. Me apresenta uma epistemologia a qual você consiga sustentar que aquilo que você sabe que é verdade. Ele também colapsa. Me apresenta uma ética robusta, ele apresenta o relativismo, ele apresenta a convenção social, ele apresenta a merda do intuicionismo ético e qualquer outra porcaria. Né? E qualquer outra porcaria. Então, até ele não sabe construir nada, ele só sabe falar mal da metafísica ateísta, da epistemologia ateísta, da ética ateísta. Agora, se eu pedir para ele propor alguma coisa, ele não sabe. Então, aí a questão é, o ateísmo é racional? Não, não é racional.
Por quê? O que é um argumento racional? Um argumento racional é uma conclusão que é deduzida necessariamente de premissas verdadeiras. Então, quando o cara diz assim, Deus não existe, isso, primeiro, não é um argumento, tá? Quando o ateu me diz que Deus não existe, isto não é um argumento, isso é só uma conclusão. O ateu ele precisa colocar na mesa as premissas das quais ele deduz que Deus não existe. Então, quando o ateu me diz Deus não existe, eu digo, me apresenta as premissas às quais você chegou a essa conclusão. Ora, na maioria das vezes, esses ateuzinhos aí de internet não sabem. Na realidade, ele simplesmente é um papagaio que está repetindo o que já ouviu, que Deus não existe, e ele achou legal, achou bonito, e achou supra-sumo da intelectualidade dizer que Deus não existe. Agora, quando eu demando dele as premissas que ele utiliza para concluir que Deus não existe, ele simplesmente não tem essas premissas. Então, eu vou dar aqui as premissas para o ateu. Tudo que existe é necessariamente material. Deus não é material. Logo, Deus não existe. Ora, mas a premissa 1, tudo que existe é essencialmente material. O ateu consegue provar e justificar? As próprias leis da lógica que o ateu usou para construir esse argumento são entidades conceituais. As leis da lógica são entes conceituais, são entes de razão, são entes abstratos que existem na mente. Depende de uma proposição, e proposição existe na mente, são conceituais. Então, o ateu que diz que tudo que existe é necessariamente material, ele já colapsa, porque ele está utilizando das leis da lógica que não são material. Né? 2 mais 2 é igual a 4. A matemática, ela é material ou é conceitual? Né? Os pensamentos são materiais ou são conceituais? Outro dia um ateu me disse que não, os pensamentos são materiais. Eu digo, então defina a matéria para mim. Ele disse, matéria é tudo aquilo que ocupa espaço, aquilo que possui massa e ocupa espaço. Eu digo, então os pensamentos ocupam espaço e possuem massa? Então ele mesmo se contradiz, porque ele diz que os pensamentos são materiais, então ele define matéria como aquilo que ele possui massa e ocupa espaço. Não é? Aí ele, não, mas aí os pensamentos podem ser energia. Né? Pode ser uma energia. Ah, pode ser energia? Bom, então energia a gente tem como medir energia. Então faz o seguinte, abre a cabeça de alguém e faz uma medida aí dos pensamentos do cara, abre aí para tu consegue ver, ou pelo menos sentir os pensamentos do cara. Não, não consegue. Então, ou seja, o ateísmo, ele simplesmente é irracional. Então, assim, as premissas, um argumento racional, ele tem que ser necessariamente deduzido de premissas verdadeiras ou provavelmente, pelo menos, verdadeira. Mas nem isso os ateus conseguem fazer. Então, como é que o ateísmo é racional? Não, não é. O ateísmo, ele é irracional. Hoje eu conversava com meu garoto, ele tem 12 anos de idade, e ele disse que a professora em sala de aula disse que a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, inclusive daqueles que dizem que Deus não existe, ou seja, dos ateus. E eu discordo da professora, sabe? O professor Olavo de Carvalho dizia que 2 mais 2 é igual a 4. Se alguém me disser que é 7, essa opinião dele não vale um peido. Não vale para nada, velho. Como é que eu vou respeitar uma opinião dessa errada? Não, então se o ateísmo é irracional, como é que eu respeito o ateísmo? Não, não respeito. O ateísmo simplesmente é irracional. E detalhe, a irracionalidade, ela não existe por aí. Eu nunca vi a irracionalidade passeando aí na rua. A irracionalidade é produto de uma mente, ou seja, de uma mente irracional. Então, o ateu, ele é irracional. Em outras palavras, o ateu é burro. Por quê? Porque ele simplesmente não quer parar para estudar. Essa é a verdade. São um bando de preguiçoso. E aqueles que realmente se dedicam a estudar, eles são desonestos, porque eles conseguem entender a verdade, simplesmente eles não querem aceitá-la. Não é? O apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 20 de Romanos, diz que ele suprime a verdade de Deus. Por quê? Porque eles amaram mais a mentira do que a verdade. Ou seja, eles querem viver uma vida de mentira, uma vida sem submeter-se àquele que é o Criador, para viver aquilo que de fato seu coração deseja. Então o problema do ateu não é falta de evidência, o problema do ateu não é falta de argumento, o problema do ateu simplesmente é irracionalidade e rebeldia contra Deus. Eu passo a palavra para o nosso irmão Noronha.